para isso. Mas imagina, um podcast faz mais sentido, então. Mas gosto de... Vou-me encostar agora. Encosta. Eu também estou... Estamos prontos. Não, o tapete está inteiro, não é? Que este tapete tem mais de 60 anos, ouvi dizer. Isto foi basicamente uma boca para eu ter cuidado com o tapete, não é? Basicamente foi isso. Tranquilo. Então, hoje não vou começar com bem-vindos, vou começar a dizer que estou em Famalicão. Olha, eu tenho sempre uma dúvida que é, Famalicão faz parte de Braga? Faz parte de Braga. Faz parte de Braga, Faz. Mas tipo é a cidade... Cidade de Famalicão. Famalicão. Vila Nova de Famalicão. Sim, mas na autoestrada diz só Famalicão. É, mas isto é uma vila. É uma vila? Supostamente, sim. Pois. Mas que é concelho. Pois. Eu pertenço ao distrito. Estamos Braga. agora a ter uma aula de geografia. É para quebrar o gelo, sim, porque ainda não quebrámos o gelo até agora. Só fomos almoçar. Só fomos almoçar. O que é que almoçamos? Nem se lembra. Eu lembro, mas... o bagel. Bagel de salmão. Bagel e 2 garrafas de vinho. 2 garrafas. Não, foi só uma. As pessoas que me conhecem vão saber que isso é mentira. Foi só uma. Porque eu não foi limonada. E uma saladinha, né? Uma saladinha. Boa, portanto, estamos prontos. Exato. Já começou. Já começou. Está a começar, não? Já começou. Já começou. Já começou. Eu agora já, a partir do momento em que eu disse estou em Famalicão, já começou. Pronto, ok. Eu simplesmente quis aqui contextualizar. Há mais de 15 anos de tripé e câmara na mão, começou a utilizar o Final Cut quando ainda era um layout cinzento e sem graça. Comparando com os dias de hoje, claro. O Ricardo passou por Grua e chegou ao Lab 11, ao Laboratório 11. Difícil de dizer a quantidade de experiências pelas quais já passou, porque a pessoa andou aqui a escolher o Instagram todo, enquanto videógrafo freelancer, mas citando rapidamente alguns dos projetos em que esteve envolvido antes de abrir a sua empresa, como o documentário Ciência Viva 2.0 do Hospital de São João, TEDx Famalicão, e hoje, enquanto CEO da Lab 11, produz conteúdo audiovisual para municípios, eventos, negócios e instituições. E vamos agora dar as boas-vindas a Ricardo Martins! Uhul! Obrigado. E estamos no Laboratório 11, by the way, né? Boa. No mini estúdio. Não parece tão mini nas filmagens, maior. parece bem maior. Que é bastante curioso, mas eu acho que acontece sempre isso com os espaços, não é? Nós mentimos, assim, às pessoas. Mas eu acho que também por causa de nós estamos sempre com o 0.5, não é? Então engana para caraças. Muito maior. Mas, Ricardo, fizeste uma bela de uma apresentação. Foi bem? Foi difícil dizer, porque eu não sabia exatamente em que projetos é que tinhas estado enquanto freelancer e outros que já estavas com a tua empresa, então foi a minha dificuldade. Ok. Esse mas eu acho que este tudo que tu falaste foi tipo freelancer. Calculei. Foi. Eu fiz ali uma jogatina ali pelas imagens e percebi que sim. Não tenho nem metade, mas sim. Sou tipo dinossauro disto. Opa, muito bom. Olha, a primeira pergunta que eu faço a toda a gente, e o Ricardo é um assíduo, não era espectador que eu queria dizer, ouvinte, obrigada, do podcast, portanto já sabes qual é que é a primeira pergunta, ou não sabes? É o plano. É o plano. Aí eu nem dormi por causa disso. Jura? Pela primeira pergunta? Sim. Jura? Não, por tudo. Não. Então, o que tu fazes hoje em dia, era o teu plano A, ou B, ou C, ou não era um plano? Se calhar vou dizer que devia ser para aí o C. Ok, qual é que foi o A e o B? Eu, no fundo, não tinha um plano. Ok. Como muitos. Ok, acontece. Não tinha um plano. Andei meio perdido em eletrónica. Uau. Estive 1 ano em eletrónica. Foi em Vila das Aves. Ok. Ainda no secundário. Lá está aquela coisa de ir com os amigos. Então, alguns amigos foram e disse, se calhar é isto que eu gosto. Foi assim de género, se calhar, vou experimentar. Isto que eu gosto, estou aqui perto de casa também, e não era nada daquilo. Tem muitos números, muitas contas, e físico-químicas e etc. Então, e portanto depois mudei. 10º ano? No 10º ano. Ok. E depois tive ali esse ano, vi ali a meio que não era aquilo, esquece, e pensei em desistir dos estudos, e com a ajuda da família, tipo, vamos tentar aqui, nem que seja um curso profissional, nem que seja, não estou a dizer mal, atenção, claro. Porque eu fiz um curso profissional, mas na altura não sabia bem o que é que queria, e então disparei um bocado para todo lado, animação sociocultural, várias coisas. Uau. Que me inscrevi para várias escolas diferentes,
E depois apareceu-me, não por acaso, mas porque também conhecia lá, já tinha primos que andaram lá no Colégio das Calninhas, e apareceu aí depois, soube que eles tinham, quer dizer, fiz uma pesquisa que eles tinham e têm uma escola profissional, a oficina, e então fui lá e tive que fazer um teste, tipo um teste psicotécnico. Assim. E pronto, e depois fui para... E depois fui para lá e foi aí que descobri aquilo que eu gostava de fazer. Por isso foi o plano C, para aí. Mas qual é que era o curso então? Foi multimédia, audiovisual e multimédia. Acho que era assim, cursos técnicos de audiovisual e multimédia. Agora então, já está diferente, mas sim. Mas não terminaste o outro e depois fizeste esse, foi isso? Sim, exatamente. Saí no final desse 10º ano e voltei outra vez ao 10º. Ao 10º? Yeah. E ainda bem. Ainda bem, exato. Yeah, como é que era esse curso, estes 3 anos, 10º ao 11º? Foi muito fixe. Entrei ali, o curso era muito abrangente. Que assim era, porque ele já não existe, agora está dividido em multimédia e audiovisual. Pronto. O meu era mais completo, mas ao mesmo tempo não aprofundava tantas coisas. Sim. Também na altura os mídias era diferente, não é? Era diferente, sim. Estamos Entrei a falar em 2004. Depois eu ia perguntar isso. Altura do Euro. Mas ainda faltei às aulas para ver os jogos do Euro. Entrei ali um bocado por acaso, como eu estava a dizer, e depois encontrei ali a paixão. Eu ao início ainda pensava que era a fotografia, eu sempre admirei um bocado de fotografia e ainda gosto, adoro, mas se calhar quando via tipo as especificações do curso de fotografia, não sei o que, eu disse, se calhar é fixe, mas depois foi ao contrário, ou seja, foi o vídeo que me encantou de todo. Mas porquê? Ou seja, tu inscreveste, tem vários para ver, então foi mesmo ao calhas? Não foi ao calhas, só que aquela era a primeira opção, só que podia não entrar por causa do teste, aquilo, pronto, tem tipo lista de espera, okay. Podia não entrar, então inscrevi-me noutros, para tentar alguma coisa e estava ali um bocado, não era desesperado, mas pronto. Mas queria também fazer o gosto à família, não desistir. Pronto, basicamente era isso. Então sentes que foi ali ainda bem. Um empurrãozinho, não é? Foi um empurrão que eu precisava. E foi bom. E foi muito fixe. Foi, durante esse tempo, lá está, tive outras coisas que eu depois não aprofundei, tipo web design e design, etc. Photoshop, a fotografia também tive, mas depois como gostei muito da parte do vídeo, sempre quis aprofundar mais e estava sempre à procura e sempre pronto a trabalhar, porque aquilo depois era muito engraçado, porque havia projetos extracurriculares que eu era sempre o primeiro a pôr o dedo no ar. Ao início não, mas depois... Depois ganhaste o gostinho. Yeah. Queria ir trabalhar ao fim de semana, tipo, porque a escola fazia parcerias, ainda faz, com eventos locais, com empresas, e depois fazia coberturas de eventos, etc. E mesmo, como aquilo é um colégio jesuíta, mesmo coberturas de outros colégios, mesmo em Lisboa, em Coimbra, então nós fazíamos e era muito fixe também. Então começaste super cedo. E conhecíamos muita gente, era brutal. E foi aí que eu aprendi. Pois, ou seja, mais que nas começaste aulas, logo no campo. Fazer multicâmaras, aquelas coisas, reportagem. Sim. Era fixe, era muito fixe. 2004, 5, 6, portanto terá sido mais ou menos esses anos. Sim. Começaste super cedo. Foi muito fixe. Foi aí que aprendi e tenho essa ligação com a escola até hoje. Como tu vês, temos aqui uma estagiária da escola. Não tinha feito a associação que era daí. Que engraçado. Daí temos boa relação com a escola. Eu tenho, é tipo uma casa para mim. Quando volto lá é sempre fixe. Que bom, isso é muito bom, muito bonito. Então depois como é que... E é muito difícil, quer dizer, é muito difícil tu quando estás assim meio perdido, teres conseguires ter essa ligação depois, encontrares uma coisa que tu gostas, é difícil. Sim. Às vezes. Eu tive sorte brutal. Achas que estiveste assim muito, muito perdido? Se eu fui para um curso que não era aquilo que eu queria de facto, acho que estive mesmo perdido, tipo... Fui para ali porque sim. Porquê que achas... Atenção, que podes não ter... os outros. Não, nem era isso que eu ia perguntar, e podes não ter uma resposta para isto, mas porquê que tu achas que não tinhas assim...
Tinha um objetivo. Nem é um objetivo, ou seja, normalmente as pessoas, eu acho que quando somos mais novos, não vamos propriamente por objetivos. Pelo menos, eu falo por mim, eu Sim, não sim. tinha de género, vou fazer isto porque vou ser assim quando for grande, entre aspas, não é? Então, ou seja, temos uma profissão, nem eu sou grande agora, porque eu tenho 1,5 m e continuo a não ser grande. Mas a maior parte das vezes pensamos numa profissão que queremos ser, mas acho que a maioria das pessoas, até se calhar hoje em dia os miúdos são diferentes, mas não temos ali um objetivo, tipo uma coisa, tipo vou fazer Definida. para isto. E a minha questão é, se não tinhas de facto uma, não vou dizer ambição porque acho que não é esta a palavra, mas realmente ali traçado, um caminho, sim, uma coisinha não, qualquer nada. que nada. Não. Nunca tinhas, ou seja, vou ser bombeiro, essas coisas também não tinhas. Pá, não. Eu que me lembro, eu vejo muitas pessoas a falar disso, eu que me lembro, não... E lá está, uma das coisas que me fez também levar para essa parte da eletrónica, eu gostava muito dessas coisas de gadgets e não sei o que, já na altura. E depois um dos meus melhores amigos também foi para esse curso. Okay. Eu fui, mas porque o pai dele era eletricista e nós brincámos também com coisas ligadas ao pai dele. Ok. Estás a ver? E acho que foi isso tudo. Porque eu não tinha ali uma... Sabia que... Quer dizer, não sabia, mas tipo construção civil e essas coisas, não. Gostava de um trabalho mais leve. Não quer dizer que o nosso não seja, às vezes é muito pesado. Atenção nas minhas costas. Muita fisioterapia. Espero que não tenha hérnias. Não há muita gente que tem. Mas a maior parte das vezes também é por stress, não é? Sim, sinto que as hérnias vêm muito por stress e de repente entramos aqui no tópico sobre Ai, desculpa. Saúde. Não, falar em saúde. Não faz mal, mas eu sinto que há muita gente que tem até por causa do stress, ou seja, não só pelo peso, mas porque eu conheço pessoal que até mais fica sentado e tem. Portanto, acho que é muito também do stress associado. É um bocado tudo. Mas sim, o nosso trabalho não tem nada de leve. Não, eu muito conheço muitas pessoas, pois é isso, muitas pessoas mais do vídeo que ainda mais antigos do que eu. Exato. Não é que eu não sou muito velho, mas mais velhos do que eu que já tiveram que ser operados e essas coisas. Porque antigamente, hoje em dia as coisas até são mais levezinhas, comparando com antes. Tipo, antes era só aquelas câmaras enormes de vídeo. Hoje em dia, com as mirrorless e etc., tu pelo menos consegues ter uma coisa mais tiny, mais pequena. Agora que estavas a falar disso, lembrei-me que, pegando na cena da escola, no 11º ano, é uma curiosidade, eu comecei a gostar tanto que comecei a entrar nesse mundo dos casamentos, que nós já falámos também, para ir aprender. E então tinha um senhor que ainda tem uma loja, e eu ia para lá o sábado de manhã, aprender, a editar e não sei o quê. E depois, quando comecei a aprender a filmar na escola, depois já sabia mexer, mas aquelas câmaras, aquelas Panasonic gigantes, a preto e branco, viewfinder a preto e branco, e lá ia todo contente, mas aquilo foi que me deu ali uma escola brutal. No final desse curso, no 12º, já estava super à vontade com isso e comecei a trabalhar logo. Tu sentias que isso não era trabalho? Eu ouço-te a falar e fico naquela de parece mesmo que estavas a divertir. Estava. Era como se fosse os meus tempos livres. Eu ia para lá e depois comecei a editar também. Comecei a editar. E rapidamente senti ali que a evolução, claro que depois senti que, ou seja, fui evoluindo e depois aquilo já não me era tão querido, digamos assim, não é? Aquela parte. E sinto que a evolução foi muito rápida, ainda está a ser. Mas sim, naquela altura eu adorava adoro ainda hoje, mas aquilo para mim era brutal. Ao sábado de manhã acordar cedo, era uns acordavam para jogar futebol, tu acordavas para editar vídeos. Muito engraçado. E ir aprender, era muito fixe. Então depois como é que foi? Saíste do 12º ano e como é que foi o trajeto pós-escola? Pois, ainda tive naquela de ir para a universidade, não fui. Ainda pensei em ir trabalhar um tempo, mas isso nunca resulta, então cá estou eu. Sim, depende das pessoas, comigo também não resultaria, trabalhar e depois ir... Eu se calhar agora, se fosse um objetivo, que ainda não é, mas ainda vou tempo. Claro. Se for, eu sei que era muito mais fácil agora para mim, porque mais focado, etc. Sim. Na altura não, depois houve uma coisa que também... no projeto havia um projeto final de curso, não é? As chamadas PAPs. Era o projeto final de curso do curso e eu fiz um documentário
sobre uma escola, por acaso aqui de Famalicão, onde estamos. A comemoração dos 50 anos da escola, etc. Ok. E com esse projeto, depois fui convidado a ficar um ano a trabalhar na escola. Para fazer um projeto para o colégio, ou seja, eram os 75 anos que os jesuítas tinham chegado ali às Caldinhas. O colégio é engraçado porque metade do colégio fica em Santo Tirso, metade fica em Famalicão. É na fronteira. Ok. Tínhamos os feriados de um sítio e do outro. Coisa boa. Tudo o que uma pessoa quer. Tudo o que se quer. Pois. É uma curiosidade. E fui convidado para ficar lá. Foram 8 meses. Fiz tipo um estágio profissional. Um estágio profissional. Mas fiquei basicamente só a fazer essa produção. Demorou para aí 8 meses, mais ou menos. Juntamente com um professor e com outras pessoas. Uma pessoa também do colégio mesmo que fez a parte de investigação. Basicamente, eu era a parte operacional, de filmar e etc. E fazer entrevistas, mas foi um projeto muito fixe. Porque tive que me deslocar a sítios para entrevistar pessoas que já tinham andado lá, padres que já tinham, ou jesuítas que já tinham estado lá. E foi muito fixe. Foi um projeto muito fixe. E depois foi engraçado porque foi assim a primeira, apesar de eu já estar a fazer algumas coisas desses dos casamentos e não sei o quê, foi o primeiro projeto assim grande. Quanto tempo é que ficou o projeto final? Tem 1h30 mais ou menos. Pô, muito fixe, está em DVD e tudo, foi uma coisa engraçada. Yeah. Devias ter aí, não tens? Tenho, acho que tenho ali, por acaso. Depois vais buscar então. Não, foi uma cena, foi um projeto gigante, depois horas e horas de entrevistas É que hoje em dia não é qualquer pessoa que faz, ou seja, não há assim tantos projetos financiados que dá para fazer um documentário, por isso é uma experiência incrível. Foi muito fixe. Ainda por cima com uma escola que te dizia tanto. Foi mesmo começar a jogar em casa. Exato. Foi jogar em casa e começar um projeto muito grande, deu uma trabalheira incrível. Mas foi fixe. Depois foi a primeira vez que tive contacto com o HD, que se comprou uma câmera HD para fazer. Foi uma cena brutal, um computador novo. Foi muito fixe. Nós já no 8K agora e tu agora a dizer, no HD na altura. Foi uma cena muito fixe, foi alto projeto. E pronto, e depois esse projeto acabou, ainda tive, durante aqueles meses que até ao final do estágio, fazia ali um bocadinho da parte técnica da escola, depois saía com os alunos, por exemplo, aquela parte que eu disse que fazia como aluno, saí para fora. Há sempre uma pessoa da escola, um técnico ou um responsável, professor, o que seja, que vai com os alunos e então eu da idade deles, muitos da minha idade, então fazia isso. Fiz essa parte e depois, como queria ser freelancer, então comecei como freelancer e comecei por aí afora. Espalhar energia. Muitos casamentos, fiz muitos, depois enchi-me um bocadinho dessa parte, mas também fiz televisão, Porto Canal. Sim, também vi algumas imagens. Era natural para ti, tipo, seres freelancer ou tu ias assim com... ou alguma vez quiseste trabalhar em algum sítio específico? Nunca quis. Ok. Não sei, isso tinha bem... Definido, yeah. Não, é assim, eu adorei estar a fazer esse projeto, mas lá está, não era bem um emprego, não é? Claro. Era um projeto, estava dedicado a um projeto, era diferente, não é? Tinha mais liberdade também. Mas podias querer passar por algum sítio para ter a experiência de trabalhar, sei lá, numa produtora ou num estúdio fotográfico, por isso é que não, por acaso, as experiências que depois tive mesmo... como editor, etc. Era na mesma freelancer, mas trabalhava quase diariamente na empresa, basicamente. Okay. E aí foi a experiência mais próxima de um emprego. Pronto. Mas era freelancer, tinha os outros trabalhos todos. E depois, em 2013 ou 2012, fui para Lisboa e aí estive lá 4 anos também como freelancer também. E porquê que foste para Lisboa? Experienciar. Foste só experienciar Lisboa durante 4 anos? Ou foste com alguma... Não, quer dizer, foi também foi na aventura,
puxaram-me algumas coisas. Foi também ter muitos amigos lá, a viver, que trabalham na área e não. Já tinha alguns contactos. Nessa última experiênncia que tive numa produtora na OP, que era no Porto. Fizemos várias produções e umas delas, que até te falei off, eram uns telefilmes. Nós rodámos em Lisboa alguns. E depois aí conheci mais malta, lá e ficou aquela... Gostei de estar lá, estás a ver? Sim. Ia lá uma semana, vinha, e gostei dessa aventura. Esse documentário do Ciência Viva foi lá, não foi? Foi dessa produtora. Foi nesta produtora aqui, no Porto. A produtora é daqui do Porto. Esse projeto também foi giro, foi até antes desses telefilmes. Basicamente foi um ano a trabalhar para o Ciência 2.0. E esse projeto era uma série de programas de televisão, documentários, ou seja, fora esse tinha outros. Tipo, ok. Minas, fui para Minas filmar. Yeah. Com muita pena, não está nada online para ver. Não, infelizmente. Eu tenho algumas coisas, mas foi um projeto também muito grande. Já tive em projetos muito fixe e de áreas completamente diferentes, Sim. que foi muito fixe. E depois, quando fui para Lisboa, foi começar a fazer uns contactos. Fui sem nada mesmo. E tive ali em um mês, quase um mês, que pouco fiz. Eu também fazia, aqui no Norte, fazia umas reportagens havia um programa que era o Dance TV, ou Dance Club TV, assim qualquer, que era na SIC Radical. Ok. Era discotecas e não sei o quê. E eu fazia aqui no Norte e depois, como fui para lá, ainda fiz alguns lá em baixo. E pronto, foi ali logo no início. Ok. Mas entretanto comecei a fazer outras coisas. Fiz uns programas na altura. A TVI lançou a Mais TV, TVI Ficção. Foi nesse ano. E com uns amigos que já tinha de outros projetos, convidaram-me para ir. E eu fui como freelancer, não é mesmo? Mas ia fazendo 3, 4 programas por semana. Então começou assim. Tu tens muita coisa que foste tu, se calhar, que nós nem sabemos. Ui. Que tiveste envolvido. Por isso é que eu estava a dizer que aquela apresentação é mesmo muito pequena. Short, não para me gabar o que é que já fiz. Tipo, já fiz tanta coisa que já... Só às vezes em conversa é que me vou lembrando. Sim, assim. sim, é natural. Nem tenho... Também são muitos anos. Já são alguns anos. Fogo, mas estiveste sempre envolvido, é engraçado, em trabalhos bem grandes. Yeah. Não foi nada assim... Não foi nada não, mas tipo, é engraçado que nos inícios tens mesmo aí material pesado, não é? Ou seja, documentários, reportagens... É incrível. Essa parte depois também era... Essa parte aí no início de Lisboa, um programa que eu acho que já não tem, na TV Ficção, era tipo um ídolos para... Fomos nós que começámos e depois já acho que aquilo acabou. Eram ídolos para atores, ou seja, eles aproveitavam, faziam isso e era tipo, aquilo era duro, era tipo 12 horas ou o que seja. Qual foi o trabalho assim mais duro fisicamente que fizeste? Tens assim alguma memória? Tenho, até mais recente. Foi mais recente. Já fiz assim vários duros, mas um muito duro. Fizemos, acho que já tinha lá 11, já. Acho que há 2 anos. Fizemos com um dos nossos parceiros, Frontal. Fizemos o evento dos escoteiros nacional, que é agora vou-me esquecer do nome. Isso já não sei. Aquilo é Idenha Nova, em agosto, 40 graus. Uma semana a trabalhar. Muito duro. Então aquilo era... Aquilo, já não sei bem quantos escoteiros eram, mas era muita coisa. Eram muitas pessoas e nós basicamente estávamos uma equipa de 4 pessoas a fazer um telejornal diário. Então era tipo, íamos fazer uma peça das pessoas que estavam a receber, a fazer canoagem. Então íamos fazer uma peça disso, depois havia um pivô que lançava as peças e tínhamos que montar tipo 20, 25 minutos por dia. Para além de ser uma loucura fazer isso. Em termos de timing, nós às 6 horas tínhamos que ter tudo. Para fechar, para lançar tipo às 9. Mas a cena era muito engraçada porque lá está, os pais queriam ver o que os filhos estavam a fazer, era muito fixe. Ainda por cima eram os filhos só, os pais nem sequer estavam presentes, não é? Sim, é isso. Mas... E aos escoteiros do país todo, não é? Pô.
Mas esse foi um dos mais duros por causa da temperatura. Esquece. Sim. Trabalhar as câmaras a aquecer, tudo imagina. Eu estou a olhar para a minha já a pensar, não aqueças e nem sequer está quente. Imagina no calor. Não, já tive outros, mas assim que me lembro muito recente, esse foi... Pois, esse supera tudo, cuidado. de facto. Mas então, pronto, para não sair aqui da timeline. 4 anos em Lisboa, o que é que te levou a vir cá para cima outra vez? O que é que me levou a vir cá para cima? Não norte sabes. É o norte. Norte é o norte. Mas vamos ser sinceros. Em não, Lisboa tem muita coisa, né? Tem, eu adoro. muito... E eu tenho saudades. E sempre que vou, tipo, é nostálgico também. Vivi lá momentos muito fixes. Profissionais e pessoais também. Ainda por cima não vivia mesmo no centro, vivia em Oeiras, na praia. Então, essa parte tenho saudades também. Pois, porque aqui no norte, nem que seja no Porto, não tens bom tempo, nem água quentinha. É muito mais fixe nesse aspecto. Não que a água seja muito quente lá embaixo, mas é sempre Sim, mas é mais... Mas não é aquele gelo. Não é tanto frio. Estava habituado a este tempo frio daqui. Mas basicamente, e eu tinha muito trabalho. Na parte final também tive envolvido... Também comecei a trabalhar com uma empresa daqui do Norte também, mas lá em baixo para a Federação Portuguesa de Futebol. Tinha muito trabalho lá, mas depois cheguei a uma altura que eu já só estava à espera do fim de semana para vir cá. Houve uma altura que eu vinha menos vezes, pronto, também não dá para vir todos os fins de semana, ou às vezes trabalhas ao fim de semana, mas começou a haver esse chamamento, e então eu queria vir para estar com os amigos e para não sei o quê, e família, etc. E comecei a ver, acho que vou abandonar. Já deu. Já deu. O que foi difícil, porque basicamente comecei como freelancer aqui, depois começo lá em baixo, e depois outra vez aqui, e foi começar 3 vezes quase. Foi complicado. Foi muito complicado. Tiveste que fazer assim um reset, então, quando voltaste? Embora eu tenho clientes ainda dessa altura, de Lisboa, ainda mantive contacto e conheci muitas pessoas. Mas não é igual, não é? Tu sais de um local, eu estive afastado 4 anos daqui, o pessoal começou-me a deixar de contactar. Não estou disponível, estou em Lisboa, não é? Havia trabalhos empresas que até me contratavam por estar lá, quando precisavam, mas é normal, não é? Essa fase, então foi um bocado difícil, mas pronto, cá estamos. E depois de voltar, recomecei como freelancer e passado, sei lá, 3 anos ou 4, depois abri a empresa, pronto. E o Grua, como é que passa aí no meio? Só para contextualizar o que eu disse na introdução. A Grua, que chamávamos a Grua, ok. Era um projeto muito fixe. Quando eu voltei de Lisboa, depois com mais 2 amigos como eu tinha falado. Até que olhou no timing certo, agora a perguntar, quando voltaste de Lisboa. E foi a seguir. Boa. Foi 1 ano, mais ou menos, a seguir. Como eu te disse, nós gostávamos muito de música, já tínhamos feito uns videoclipes, etc. Então queríamos juntar o melhor dos 2 mundos. E havia a oportunidade de nos candidatarmos a uma incubadora de empresas em Guimarães, que era muito fixe. E nós começámos logo a fazer filmes. E então a ideia, o projeto principal era muito vídeo e fotografia, mas virado para a música e para a cultura, muito documental também, mas com um grande projeto que nós depois acabámos por não fazer, que queríamos fazer nesse espaço, uma rádio online, tipo 24 horas live. Uau! Como há outros, tipo em Nova Iorque e noutros... Sim. Em Amsterdão, há muitos projetos assim, eu adoro. Então a nossa ideia era ter ou artistas que fossem lá tocar, ou quase sempre seguido, ou DJ sets, ou o que seja. E aquilo era muito fixe porque imagina, aquilo era como se fosse aquilo era um antigo mercado, e as lojas tinham uma vidraça gigante e então era virada para a rua. Então a ideia era estar ali mesmo na montra, estás a ver? Isso é muito fixe. Era brutal. Eu vi umas fotos, mas não tinha esta percepção de como é que era. Então, mas assim... Ou seja, a coisa já estava mais ou menos montada para isso. Só que
entre fazer acontecer uma rádio 24 horas não é fácil, juntamente acredito. nós tínhamos esse projeto, mas cada um depois tinha os seus trabalhos, digamos assim, não é? Eu como freelancer também ainda fazia, embora estivesse lá quase todos os dias, mas era difícil de gerir, opá, e foi ali um sonho que ficou ali um bocado, mas era brutal. Quanto tempo é que conseguiram? Nós ainda estivemos lá 3 anos, acho, 2 ou 3 anos. 3 anos é bué. Yeah. Nós fomos fazendo outras coisas que ainda fazemos. Não, mas ainda assim é bastante. Yeah. Não sei porque é que eu estou a dizer muito bué hoje, mas... Não, há coisas e há clientes que se calhar eu tenho agora dessa altura. Dessa altura. Mas era um espaço aberto em que as pessoas podiam entrar ou estava só assim visual? Não, era visível só. Era Não um dava para escritório. entrar. A porta estava aberta, mas tinhas que... Certo, sim. Estava a perguntar. Parece um bocado mini discoteca. Yeah. Não, mas aquilo era um espaço também pequeno e chegámos a fazer concertos lá, Uau. no estúdio. No estúdio, quer dizer, no escritório. Mas as pessoas só viam em casa. Aquilo era simplesmente Não, um estúdio. alguns têm até umas fotos, tipo, Ficava à 12 volta. pessoas dentro do escritório, em cima deste tapete. Yeah. E, muito fixe. Tipo, fizemos um deles, era com um artista internacional. Acho que era inglês. Uau. Não estou a- yeah. Fogo. Mas que Foi conecte. fixe, muito fixe. Engraçado. Foi top. E depois quanto tempo depois é que se abre a Laboratório 11? A Labon surge depois daí quando o projeto decidimos abandonar lá o laboratório. E daí aquilo era os laboratórios. O nosso era 11. E o pessoal dizia às vezes, como não dizia boa grua, dizia pá, estás no Lab 11 ou Lab Certo. 11, estás a ver? Mas era o mesmo Era o laboratório? laboratório 11 Era o mesmo. mesmo da grua ou não? Era, ou seja, eu criei quando saí de lá. Eu só Ok. peguei neste nome por estar associado e eu... Toda a gente diz o Lab 11 e não sei o quê, só, Sim. embora não seja... E eu então aproveitei o nome. E ficou. E ficou. E muito bem. Yeah, aproveitei. Faz parte. Não, mas foi aí que surgiu. Pá, tenho muita pena porque ainda fizemos tipo uns DJ sets lá aquilo tem uma cena cultural muito forte de Guimarães. Ainda tem. E há malta que ainda nos conhece, tipo da grua, que Isso é ficou muito ali. engraçado. Epá, Há quanto tempo é que acabou a grua? 2018. 18, acho Ainda que é foi muito 18. tempo. Yeah. Mas há clientes, há coisas que nós fazemos ainda dessa altura, tipo, nós fazemos a cobertura de um espaço cultural que é nas Taipas, que é os Banhos Velhos, e é dessa altura. Eu vi o que vídeo surgiu. disso. Yeah. Fazemos, pronto, a cobertura dos concertos, já fizemos um documentário também sobre os 10 anos, ainda assinei como grua, porque ainda não existia a Lab 11. Por isso já fizemos aí umas coisas muito fixes. tempo. Yeah. Olha, vou aproveitar agora que já fizemos assim um recap, mas já vamos falar do resto também. Mas para trazeres o objeto que tu trouxeste, que eu não sei o que é. Objeto. Que eu inclusive só esqueci-me de pedir, mas ele lembrou-se. Mas eu lembro que eu sou assíduo. Exatamente. E não me esqueci. O que é que será? Eu não faço ideia mesmo, atenção, que ele fez questão de... Ai, jura! Portanto, temos aqui Uma Cybershot 4.1 megapixels. Uma Sony, né? É Sony? Uma Sony. A Sony. Voltei à Sony depois. outra Certo, vez. sim. Esta foi a primeira câmera que eu tive. De Primeira. sempre. Toda a gente teve uma Cybershot. Yeah. Toda a gente. Por isso, Sony é Sony. Exato. Se eu tivesse Sony, depois Canon, depois Sony. Foi, entretanto, tive Qual JVC pelo Sim. meio. Mas essa Câmara de tiveste vídeo. mesmo tua? Esta, Não, a JVC. Tiveste foi, mesmo sim, tua? sim, era minha, era minha. Podias não, meter. era minha. Olha, foi quando saí da escola e comecei como freelancer, comprei essa foi câmera. logo essa. Yeah. Esta câmera é muito engraçada porque ela agora, infelizmente, não trabalha. E eu gostava que ela funcionasse, porque agora é vintage e há muita gente a usar. E era fixe para o meu Instagram. Mas, porque é que eu comprei? Imagina, quando entrei para o curso, foi a câmera que os meus pais me deram. Top. Posso pegar? Podes? Eu gosto sempre de ver o peso. Ih, pá, que Isto é levezinha. web leve. Isso é um memory stick de... 4.1 megapixels. Eu já não sei, mas acho que é 256 o cartão, se calhar. E se calhar é muito. Onde é que está o cartão? Mas é fixe. Onde é que é? Aqui? Aqui? É. Não, aqui. Ah, É isso. ainda tem um cartão Tem, aqui? tem o cartão. Ela só é... Ela não trabalha, meu. Que cartão é este? Eu nunca tinha visto estes cartões. Não? Destes, não. É gigante.
Ou seja, eu meto, ela é pilhas ainda. Sim, estou a ver aqui. Pronto. E não funciona com vídeos? Pá, meto pilhas, tenho que ver. Mas eu gostava de voltar a... Será que será umidade? Se for umidade, podes pôr no arroz. É? Experimenta. Não custa nada. Não custa nada. O arroz Não, mas vai tenho para o que lixo. experimentar, Eu sei tenho que experimentar. Eu sei que vai para o lixo, mas imagina, se for uma questão de umidade, pode ser que até funcione. Yeah. Pões tipo aberto, põe assim dentro de um pote de arroz. Põe Ok. mesmo dentro. E aquilo absorve. Absorve. Se calhar com isto aberto é melhor não, né? Pode entrar... Sim. Mas... Não, mas eu tenho que ver isso porque acho que era muito eu nunca fixe, tinha visto estes E se calhar tenho aí coisas no cartão que eu não sei. Pois, eu nem sei como. Opa, e aquilo foi muito fixe porque... Foi muito engraçado porque... Comecei com a cena da fotografia. Foi mal, eu entrei para a escola. Foi logo, chateei a cabeça aos meus pais. E se gostou... Já nem me lembro, mas foi um balúrdio na altura. É muito gira. E eu andava sempre com isso atrás. Tinha uma pochetezinha. Ai, muito bom. Ia sair com os amigos, era férias, sempre. Cenas de família, tudo. Eras o fotógrafo da família, então? Yeah. Deixa-me espreitar aqui. Ei, adoro. É um 4x3, parece? Quase. É, não é? É um quadradinho. Bom, eu vou tentar descrever para quem não está a ver. Para quem só está a ver não, para quem só está a ouvir, desculpem, estou completamente tola. Mas, assim, não há grande forma de ver, mas é uma Cybershot, não tem aqui nome nenhum. DSP-73, mas pronto, uma Sony, bem pequenina. Nem sei não dá, o nome. não. Acho eu acho que é o que está nome. aqui em cima. Não é? Capaz. Deve ser isso. Isto aqui em cima. Isso é. Mas pronto, é a mesma coisa que não dizer nada, portanto vão ao YouTube ou venham ao Spotify na parte do vídeo para ver. Ela até está aqui exposta. Exato. Está exposta, está... Tem aí estar ali no escritório? Está aqui. Está fixe. Engraçado. Foi... E também filmava, tenho filmes com isso, cuidado, 4x3. Mas acho que era 400 por qualquer coisa. É engraçado, porque eu quando vou ver assim esses vídeos antigos do disco, às vezes vou lá pegar algumas coisas e vejo lá tipo fotos de telemóveis, os primeiros telemóveis, as primeiras câmaras e a qualidade, eu fico assim, meu Deus, coisa tão pequenina, porque tu agora abres e fica assim uma cena no meio, sabes? Mesmo. As fotos dos primeiros telemóveis e das primeiras câmaras, assim uma coisa... E hoje em dia, tipo, tu abres e ficas até overwhelmed de tanta qualidade que a imagem eu fico assim, calma gente, o que precisa mais? Calma, que isto é demais. Gostaste do meu objeto? Adorei, muito bom. Olha, muito giro. Não estava à espera de nada, na verdade. Pronto, eu tinha muito há outras coisas que eu gosto, mas acho que era fixe trazer esta cena por ser a primeira. Normalmente é uma cena que eu deixo em aberto, portanto, qualquer pessoa atrás já trouxeram muitos objetos diferentes, portanto, eu normalmente venho assim... Atenção, já tive contactos antes com outras câmaras, mesmo do rolo, tipo Canons e outras, mas esta foi a minha primeira. Claro, era minha. É sempre diferente. Yeah. Olha, que tipo de trabalhos é que tu mais gostaste ou que mais gostas de fazer? É que eu já vi que tu fizeste tanta coisa diferente e a minha pergunta é assim, o que é que mais te fascina? Eu diria assim, que são cenas documentais, mas assim de repente. Mas é. Falas mesmo com muito fascínio disso, é muito bonito. É fixe. É uma das coisas, mesmo por exemplo no nosso trabalho mais promocional ou corporativo, sim. Que se possa chamar, eu tento, nos clientes que também dão abertura, mesmo o estilo de imagem e o estilo de planos que eu gosto é mais documental. Mas quero uma coisa mais à mão ou à procura, ou então planos estáticos, muito alinhados. Falaste que não gostas muito de linhas, eu gosto. Quando possível conseguimos, quer dizer, tento introduzir isso quando não é, mas a parte documental, e por isso é que gosto muito também de fazer essa parte da música ainda, tudo que temos ainda, e faço até questão de ser eu, porque eu gosto, fazer concertos ou o que seja. Que é uma parte que eu gosto muito. Eu já reparei que tu ainda estás muito quer dizer, não sei com muito, mas que ainda estás muito na parte operacional. Tu já tens a empresa, tens pessoas já a trabalhar contigo, etc. Sim. E a minha questão é... E vou continuar. É isso que eu ia perguntar. É para continuar. Gostas muito, não te pensas para já? Gosto. Não, para já não. Para já não. Sei que tenho outras responsabilidades, digamos assim. E como já falámos até off, tenho salários para pagar outras coisas, mas tento fazer o melhor dos dois mundos. Mas eu tenho que estar na parte operacional, pelo menos nas filmagens, na edição muito pouco agora. Não porque eu não gosto, mas acho que acrescenta até mais
eu próprio gosto mais também de filmar e acho que consigo trazer mais, se calhar, mais valor também Para a produção para do nós. que para a pós, não é? Sim. Uhum. E, opá, O que, sempre a trabalhar. é verdade, eu costumo ver porque normalmente quando eu vejo que estás ou que lá vão-se publicar alguma coisa, normalmente vejo-te sempre a ti on set, sempre com a câmara e tal. Sim. Por isso é que também estava a perguntar, mas até poderias fazer isso em projetos mais específicos, que fazias mais questão, por isso é que eu também estava Sim, a há questionar. alguns que, por exemplo, que são projetos meus até de vários dias que eu não vou, ou só vou um ou outro, depende do Certo. que for. Mas tem que estar na parte operacional porque também somos poucos Sim, e não podemos... nós recorremos muito a freelancers, mas quanto menos recorrer, melhor para nós, não é? mais fácil também, não é? Yeah, Quem está mais em casa fácil. é mais fácil de gerir. Sim. Faz parte. Mas isso já teve em cima da mesa eu deixar um bocadinho essa parte de todo, mas não consigo. Não pode ser. Não pode. O que é que, Não pode. O que é que te... Nós falámos um bocadinho disto à hora do almoço, mas eu sei que é uma coisa difícil de escrever, mas o que é que te apaixona quando estás a filmar? E para além de... Nós estávamos a falar disso num trabalho também que fizemos há pouco, que eu vibrei como uma situação de luz, Sim. e que aquilo fez-me o dia, não é? É isso. É tu... É também a parte em que as pessoas veem o resultado e gostam. Isso também é espetacular. Mas a cena do terreno... Eu gosto de fazer... Não é que não gosto de trabalhar com outras pessoas, eu adoro. Mas se eu tiver a liberdade de andar com a câmera e fazer o que me apetecer e procurar o melhor ângulo, a melhor luz, estás a ver? E estar ali até ficar aquilo que eu acho perfeito, estás a ver? E fui eu que fiz este plano. Estás a ver? É isso a cena. E gosto muito de conhecer, para além de conhecer pessoas, conhecer as histórias. Daí a parte também documental. Pois, é engraçado. Falas muito da parte Conhecer, documental. Achas que isso trouxe assim uma coisa diferente para o teu trabalho? Ou seja, tanto para a tua empresa como para ti enquanto profissional? Ter um caráter mais documental? Ou não? Pode não ter trazido e podes achar que é uma... Para além de ser um gosto, acho, não é acho, é um gosto meu, acho que depois, em que é que me ajudou? Na parte mais operacional, tipo... Ou por exemplo, a parte documental tem sempre uma perspectiva, um olhar muito diferente. E a minha pergunta é se Ou isso... tenta ser diferente, não é? Do óbvio, Sim. se calhar. Eu nem sei se é bem do óbvio ou se é... Porque o documental é muito... Eu acho que é mais cru, entre aspas. Sim. Tanto é muito cru como é muito... Sei lá... Eu gosto... Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Faz sentido. O Eu gosto das documental coisas costuma ser o cru. simples possível. Sim, ou seja, o documental está a acontecer e tu deixas a coisa acontecer. Nós fizemos um projeto aqui há uns anos, acho que ainda não tinha empresa, acho que não. Agora às vezes não consigo Não consegues seguir. Acho que não, mas estava eu e o Ricardo e fomos para Sátão, eu não conhecia Sátão. É Viseu isso, não é? É, perto de Viseu. E fizemos lá um projeto também com os parceiros de lá. Foi um projeto brutal, que fomos vários dias para lá. E mas só para teres uma ideia, nós fomos filmar uma senhora que fazia castanhas de ovos. Eu não sabia o que era castanhas de ovos. Também não sei. É um doce feito com um ovo, basicamente. E castanha. Não, que se chama-se castanha de ovos, porque depois aquilo tem mais ou menos o formato de uma castanha e vai ao lume direto. Mas é só ovos. É só ovos, praticamente. Tem, Ok. também tem farinha, agora não sou... Pronto, não interessa. Mas não é uma castanha, era isso que eu queria saber. Não é uma castanha. Ok. Eu pensava que Que era era, uma castanha. que eu não conhecia, é um doce conventual Ok. da zona. E nós fizemos uma cena numa cozinha antiga, a senhora ao fundo a explicar com tudo lá, o pai dela sentado na lareira ao lado. Ai, já estou a imaginar. 2 planos, um plano aberto e um fechado. Oh. Tipo, aquilo tinha pai 10 minutos, ela a explicar, depois a passar ao pai que aquilo metia-se num pau, que aquilo era de uma árvore específica, agora não te sei dizer, e ela passava e o pai dela cozia aquilo direto no lume, na lareira. Tipo marshmallow. Tipo marshmallow. Man, e aquilo, para mim, é uma cena documental. Sim. Aquilo foi encenado, um bocado encenado, porque preparámos o set lá na cozinha, mas aquilo estava a acontecer ali, era uma cena documental para mim, não é? Sim, ela a explicar a importância daquilo para a região, e o pai ali... Isso é aquilo muito é a bonito. cena de filme para mim.
Na E verdade, essas coisas pequenas, para mim, a única coisa aí que é ensinada é onde pões a câmara, porque de resto sim, sim, deixas pus acontecer. uma luz também, Sim. pronto, para, No para final de criar contas ali um cenário. é polir Polir a um situação. bocadinho, sim, sim. Porque de resto a situação acontece A e tu não... cozinha era escura. Tinha que estar... Ou seja, no final de contas, yeah. lá está, é polir para conseguires Sim, ver o na melhor câmara, não é? resultado, Exatamente. Mas era só para te dizer que coisas simples como essas, para mim, é o que... Nós fizemos outras coisas, e já fizemos muitas outras coisas, e é por isso que a parte também dos concertos e da música é fixe. Tu vais filmar num concerto, é o que estás a fazer no momento. Eu até gosto de ir e fazer o soundcheck e pôr uma câmara estática, por exemplo, e estar ali a gravar o som deles. Não sei o quê, chega-me aqui, olha, põe mais alto, põe mais baixo. E essa parte toda do que está a acontecer, para mim, é mágico. Que giro. Yeah. Que engraçado. É muito curioso isso. Por acaso não tinha essa ideia de cena tão documental. Porque lá está, se calhar... Desculpa. Não tens pedido desculpa. Ele está sempre a pedir desculpa. Eu estou a Não, brincar. eu fiquei surpreendida. É bom. Não, é fixe. Pronto, é bom sinal. É bom sinal super. que não divulgo tudo. Exatamente. Porque o documentário é uma coisa que, primeiro, não é muito comum. Não é? E hoje em dia não há ninguém provavelmente que trabalhe que faça só documentários, a não ser que seja uma coisa muito Eu específica. gostava, mas não. Tens não que é fazer possível. um para vender para a Opto agora. Por exemplo, quem sabe? Podes fazer isso. Quem Só sabe? que lá está, precisa de budget. Budget. Yeah. Mas os documentários eu acho que é uma coisa, nem que seja um documentário curto. Minis, yeah. Mini. Sim, Eu acho que funciona super bem. E são super bonitos. Acho que as pessoas veem poucos documentários portugueses, quero eu dizer. Portugueses, sim. E há pessoas a fazer coisas fixes, muito fixe. Yeah. Vê-se muitos documentários lá de fora. Ei, documentário, não sei o que mais. Mas aqui dentro parece que... Yeah. E às vezes eu acho que as pessoas, por exemplo, esse que eu te falei dos banhos velhos, é um documentário institucional, não é Sim. 100%, não é? Está a contar ali uma história de uma coisa que é privada, mas ao mesmo tempo é uma forma diferente de... Não é um vídeo promocional, Sim. não é? É uma coisa, uma forma diferente de De chegar lá. contar a história, sim. Este tinha, acho que se não vou dizer errado, acho que tem 40 minutos, 30 ou 40 minutos. Estás a ver? Não há Já é uma coisa longa. É. Hoje em dia Nem não toda há a muitas gente- empresas a fazer isso. Que empresa Não. é que quer fazer um... E aquilo foi engraçado, depois até passou no canal 180, não quer dizer que tenha muita audiência, mas, também, foi fixe. Foi muito fixe. Passou no canal 180, muito bem. Foi filmado 5D. E está tudo bem. E está tudo Está bem. tudo bem. Foi quanto tempo? Foi em 2019. Pronto. 2019. 5D ainda estava Estava on. impecável. Só filmava era manual, mas tudo bem. Eu tive a 5D Mark III até pouco 2023. Como estava a trabalhar por Sim, conta sim, de outra, sim, também sim, não fazia Era- o upgrade tão rápido. Pois, Porque trabalhava com a Sony não no valia a trabalho. pena. Yeah. Mas eu gosto muito da 5D. Para filmar é que não. Não. Para filmar já Ainda era assim. tenho ali a minha primeira 5D, Pô. mas é para museu. Vai ficar Exato, tipo esta. Exato. Para você, eu também tenho. Se tu tivesses que deixar de trabalhar nesta área, o que é que tu farias? Nesta área. Nesta área de Talvez vídeo e pois, fotografia. talvez a música, se calhar. Ok, vou reformular. Fora de áreas criativas. vá. Fora de áreas criativas. Que eu pensei que tu ias dar logo outra resposta fora, mas a música Fora das áreas criativas. Podes não ter uma resposta. Sei, não tenho. não tens. Calculei que Eu não acho que não tivesse. sei, eu não sei fazer outra coisa, portanto... Mas eu acho isso tão fixe. Não, eu acho isso não tão sei. fixe. Eu penso a É mesma que eu não coisa. tenho jeito nem trabalhos manuais nem nada. Tipo, Não, mas então, ok, fora é já completamente em casa das para artes. bricolagem já é complicado. Trabalho manual também não inclui, então. Também temos que retirar. Não te sei dizer. Pronto. Só se fosse nas áreas criativas mesmo. Tinha que ser alguma coisa. Mas fora das áreas criativas não há nada assim que tivesses de... Olha, se é assim um segundo plano, não. Não. Ok. Não mesmo, a sério. Não, opá, não me estou a ver a fazer outra coisa. Sinceramente. Isso é super bom, É, eu é acho. fixe. É fixe. Também estás ali super alinhado com aquilo que... Sim. Eu tenho muitos outros gostos, mas é Hobby só, não é? hobby, mas na parte criativa sempre. Uhum. Yeah. Também estimula mais o cérebro. Era um bocado o que estávamos a falar há bocado, não é? O que é que tu... Eu isto aqui já foste respondendo, mas queria perguntar o que é que tu mais... Se calhar vais dizer... Está, fomos falando um bocado disso, mas o que é que tu mais gostas no teu trabalho?
O que é que eu mais gosto do meu trabalho? Fiquei com a ideia, um bocado que seria muita parte do terreno, mas Sim. não sei se há... Sim, essa parte do terreno é que eu mais gosto. A parte de ir e filmar e de conhecer. Claro que eu gosto e tento, agora cada vez mais, fazer a preparação, que nem sempre é possível quando Pois não é. há tempo. Fazer uma boa preparação, mas também gosto de chegar e ter surpresas, não é? Como eu te disse naquele trabalho que te falei. Teres que adaptar consoante os sítios e ires conhecendo. Mas eu gosto muito dessa parte de conhecer as pessoas, sou curioso, estou sempre a perguntar. Gostas da imprevisibilidade que este trabalho dá? Gosto. Imagina, foi o que tínhamos falado há bocado, estavas a pensar que aquele trabalho ia ser uma coisa, fizeste uma pré-produção a pensar nisso, chegaste lá, não estava nada daquilo Não. que tinhas pensado. Não. Isso deixa-te ok? Tipo, a situação é ok para ti? Já fui quer dizer, estou habituado desde sempre a desenrascar, digamos assim, eu acho que Sim. um bom português, e muito por isso, muito por causa disso é que eu acho que a malta também de cá, do Norte se desenrasca em Lisboa. Ok. E se fores minimamente bom, estás safo, quer dizer, consegues trabalhar lá, porque o mercado lá também é muito maior. Sim. Acho que isso também tem a ver, mas já fui aprendendo ao longo do tempo a trabalhar com essa cena do momento e desenrascar fácil, sem bloquear. Se calhar nos inícios até podia bloquear alguma coisa. Não é um problema. Naquele trabalho em específico que eu te falei, fiquei um bocado desiludido ao início. Tipo, estava a pensar umas imagens, na minha cabeça tinha umas imagens tipo completamente diferentes, que não foi o que aconteceu, mas foi tudo ok, porque o dia valeu por aquela situação que eu te falei, foi muito fixe, e fizemos o melhor, não é mesmo? Claro. Por isso essa parte aí não me chateia. E até gosto de chegar ao local e ver tipo, qual é que será a melhor luz. Estou a pensar, por exemplo, numa entrevista, adequar o espaço também, não é? Essa parte toda. Meio que ser surpreendido também, Sim, não é? sim. E a cena fixe que eu acho, e que tu foste vendo ao longo do percurso, também sempre fiz muita coisa e diferente, e portanto também... Sim. E na verdade os trabalhos que tu foste fazendo nunca tinham muita pré-produção, não é? Sim. Ou seja, enquanto freelancer tiveste muitos trabalhos que é chegar e fazer. Fazer o que está a acontecer. Muitos eventos, é muito isso, não é? Sim. Tens que fazer o melhor. Pá, a luz não é muito fixe. It is what it is. Pá, um amigo, quem vai ver o vídeo, olha, pá, diziam muito isso, pá, desenrasca-te. Agora te vou fazer outra pergunta. E agora que me lembrei, ou seja, estás há mais de 15 anos nesta área. O que é que... O que é que eu ainda não fiz? Não, por acaso não era, mas podemos fazer isso a seguir, podemos perguntar essa a seguir. O que é que tu achas, o que é que tu sentes que mudou? O que é que tu achas que era antes? O que é que achas que é agora? E tanto coisas boas como coisas más. Coisas boas e coisas más. Pelo menos no meu início e nesta evolução, acho que também havia menos pessoas. Havia muito menos pessoas. Agora é muito mais fácil também, acho. Achas mais fácil ou mais competitivo? Acho mais fácil. É competitivo, mas mais fácil de tu poderes começar a trabalhar. Ok. A primeira câmara que eu comprei custou 10.000 euros. Dava para comprar bastante material agora. Pois é. Ok, Não é? boa perspectiva. Mas também era um calhamaço, não é? Era um calhamaço. Mas nessa perspectiva, eu acho que agora tu com 2.000 euros ou 3 começas a trabalhar. Sem dúvida Não é? nenhuma. Pronto. Começamos por aí. E eu acho que agora, apesar de haver muita concorrência, também consegues distinguir à parte dos valores, mas isso é sempre... É desde que comecei. Há malta a trabalhar muito barato, outro... Pronto. É sempre... Eu gostava que fosse mais justo. Mais justo para ser mais igual. Atenção, não estou a falar... Sim. E depois cada um faz tipo ter tabelado, não é? Esses preços. Sim, porque cada um faz Vamos fazer um sindicato. Yeah. Cada um faz o valor que quer. Claro, e o que faz sentido para si, não é? Mas acho que isso é uma das coisas más. Mas no início eu acho que quando comecei
apesar de haver já alguma concorrência, que eu não gosto de chamar concorrência, acho que era mais saudável, que se calhar é agora. Acho. Ok. Mas falava-se menos. Falava-se menos, mas, por exemplo, eu sempre gostei muito de trabalhar em colaboração. Sempre, sempre. Sempre trabalhei com amigos ou com malta conhecida e fiz para isso, estás a ver? E havia pessoas que se calhar não gostam, sabe? Não Sim. faço ideia. Eu adoro trabalhar porque acho que também eu sou bom numas coisas, tu és noutra, não é? E podemos aqui juntar e fazer uma coisa até muito melhor. Sim. E acho que há muita gente que ainda hoje vê isso como concorrência e não gosta muito. Sim. Isso é uma das partes que eu também não gosto. E, portanto, eu sempre fui mais ou menos um livro aberto. Mas, diria que era essas coisas. Não me estou a lembrar assim de mais nada. O que é que tu mudavas nos dias de hoje? Isto parece muito para a pergunta de Daniel Oliveira, não é? Mesmo, o que é que eu mudava? Não, mas acho que era... E o que é que eu mudava muito nos dias de hoje? Pode ser uma Com coisa duas simples. coisas. Não, duas coisas. Acabava com os reels. Isso foi muito... Isto já dá um short. Acabar com os reels. Mas por serem Estou a brincar. verticais... Por serem verticais. Se fossem horizontais... O meu pé não há estalou, problema. por isso I'm sorry se ouvir um barulho. Ouviste, não é? O estalar do pé. Está mal. Falta de treino, é? Ou é Não, óleo. eu já tenho assim aos anos. Ah, é? Deve ter sido alguma coisa que Ah, ficou ok, e... ficou. Não dói, só estala. Ok, boa. Peço desculpa. Então fiz. Ele interrompeu, mas... Se for só preciso, para- paramos para Está tudo certo. um comprimido. Nada. Estamos aonde agora? Perdão. Desculpa, o que é que tu mudavas? Estavas a ter os reels? Os reels. Por serem verticais. Por serem verticais. E um bocadinho aquilo que eu estava a dizer antes de esta parte da concorrência, a malta até não se abrir muito ou não falar assim abertamente, como estávamos a falar ao almoço até, estás a ver? Façam isto, almocem uns com os outros. Yeah, é isso. Eu. Conversas sinceras, pá, tipo, de troca de ideias, como é que tu trabalhas, como é que não trabalhas, os valores. Não temos que dizer, seja tudo, que isto aqui não há segredos, não é? Podes não dizer coisas, mas pá, a partilha acho que é super importante mesmo. E eu gostava que mais malta fosse como eu gosto de ser, pronto, opá, mas isso também é a minha forma de ver. E se foste vendo que eu sempre tive com malta e fui ter com os amigos e vários projetos, estás a ver? Sim. Pá, isso é... E para mim é uma das coisas mais importantes. Outra coisa que eu não gosto muito. Já vai uma terceira. É a terceira. Era só duas? Não, tu é que É a disseste- última, então. Tu é que disseste duas, não Ai, fui foi? eu. Tu disseste, Então, se vou-te calhar- dizer duas. E eu, ok. Então era, se calhar esta também tem a ver com a anterior. Ok. Como é que eu tenho de dizer? E tu foste fazer uma pesquisa no meu Instagram, Foi. que tu disseste. Não é que tenha a ver com o Instagram, mas sinto que todas as pessoas da nossa área parece que têm que ser tipo uns como é que se diz? Influencers? Meio que temos que ser influencers, tipo nas Ok. redes, Sim, já percebi. para nos vendermos também, estás a ver? Sim. E eu gosto só, e como partilhei de há muitos anos coisas no Instagram, ainda no outro dia um amigo me disse assim: tu deves ser o gajo mais consistente que eu conheço no Instagram desde há anos. Uau. Partilhas quase todos os dias. Sei que tem um story ou dois teus, vou ver, tipo, a brincar sim. comigo. Mas eu gosto dessa cena de partilhar na essência do que era de antes, tipo, a partilha de um momento, de uma foto, não esta parte agora, tipo, muito de estamos aqui, não sei o quê. Sei que faz um bocado parte e vamos digital. acompanhando, mas eu não gosto muito disso. E acho que depois as pessoas que fazem e bem isso até são meio que sobrevalorizadas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Estás a ver? Ou seja, Eu não faço isso, tipo, Sim. quer dizer, eu partilho muita coisa, mas não sou influencer, pronto, nessa área. Estás a perceber? Não sei se estou a fazer passar a mensagem. Ou seja, para ti fazia mais sentido o Instagram como era antes, numa de partilha mais sem uma segunda intenção, entre aspas. Sim, já quando foi... E não é que a segunda intenção esteja mal, atenção. Não.
Atenção, eu estou a dizer porque eu gostava mais daqueles inícios. Sim. Já quando apareceu o story, para mim já foi demais? Já foi demais para mim. Mas eu acompanhei. Certo. Na story acompanhei. Agora, nesta parte já não. Os diretos e não sei o quê. As diretos também nunca fui... Eu cheguei a fazer Essa 2 na parte não. pandemia. Não, mas aí, ok, pá, eu Mas nunca é fiz, curioso, mas... Porque o que eu fiz foi este podcast, mas em formato direto. Ok, Ou foi seja, assim fiz que com começou, uma pessoa... basicamente. Não começou nessa altura. Ou seja, nessa altura eu fiz isso, Não, mas foi não o gatilho sabia. para, se calhar... Não, porque foi em 2020. Eu só comecei este podcast em 2023. Ok. Eu acho que eu estive a atrasar um sonho meu, na verdade. Pronto. Os diretos têm muito delay, não gosto de diretos. Yeah. Eu são muito bons os diretos para muita gente. Eu é que não gosto de ver, enquanto espectadora não adoro ver. Sim, sim. Na altura tentei fazer, porque estava toda a gente em casa, também não tinha nada para fazer. E bem. Mas só fiz 2. É. Não, mas nessa altura, e quando há coisas como nessa altura da pandemia, tens que te adaptar, ok. Sim. Tens que fazer Na altura coisas. é só para encher chouriços, como se costuma dizer. Também comecei a fazer a gestão de redes sociais nessa altura. Olha, vês? Pronto. Pá, Adaptação. Tinha que ter fonte de tinha que ter receita, não é? Sim. Para comer, basicamente. Oh, Mas respondi-te à pergunta. Respondeste. Só que disse 3 em vez de 2. Não, eu é que não estava à espera dessa do Instagram, foi curioso. É? Sou um bocado old school, se calhar, não é? E pronto, Nessa é parte. o que é. Mas foste acompanhando, é o que importa. Não, eu fui acompanhando, só que há coisas que eu não... Mesmo com essa... Eu estive noutro sítio e falei sobre isso. Apesar de eu ir sempre acompanhando as modas, tipo, é o drone, é o gimbal, é o slider. Antes era o slider. Nunca mais ninguém pegou no slider. Nunca Eu mais. tenho ali um. Eu vou comprando, só que depois só que Não eu vou há atrasado. tempo. Não, eu vou atrasado. O pessoal tem um gimbal, depois os vídeos é tudo gimbal. Ou vem um drone e o vídeo é só drone. E antes era o slider, é só slider para um lado, para o outro, vinha atrás de uma cadeira, pronto. Eu estou a criticar, a brincar, atenção. Mas que eu fico sempre um bocadinho para trás, porque eu depois não gosto de ir nessas modas. Por isso é que eu digo que sou um bocadinho old school. Ok. E se calhar tem a ver com essa parte meio que documental. Sim, o documentário realmente é muito mais, ou é muito parado, ou é muito mexido. Sim. Eu gosto muito de câmara à mão. Eu também. Eu adoro. Eu se pudesse, eu não levava, era sempre câmera à mão. Eu sempre não. Se for uma cena de género, eu quero andar para a frente, tem que ser com Não, Google. isso sim. Pronto. Isso sim. Mas Mas tipo, se no geral, pudesse, eu saía gosto. de casa e não levava mais nada. Era uma câmera, uma Pois. lente e micro se desse e Isso é só para pouco mais. fotógrafos. Só câmara e lente é só para fotógrafos, Pois, não é para Vou ter videógrafos. que mudar. Há muito aquele meme daqueles vídeos do fotógrafo e o videógrafo, não é? É tão verdade, é tão verdade. E luz e não sei. É sempre assim, é sempre assim. Mas agora Fixe. foi curioso, estava a dizer que foi curioso porque, ou seja, há muita gente até que até se calhar tem a mesma opinião que tu, não acompanha, e tu apesar de tudo fizeste-o, porque sabes que é o que o mercado também pede, entre aspas, não é? Sim. E por muito que até não estejas a trabalhar se calhar de forma tão consistente como outras pessoas, porque há pessoas que trabalham mesmo o Instagram de forma mais para venda, Sim, não é? sim, De uma sim. forma mais, vou dizer, agressiva, vá, mas não no sentido pejorativo, de agressiva de ok, estou mesmo a fazer para esta estratégia resultar, mas ainda assim acompanhaste, foste fazendo. Sim, fui. Eu acho que nós não temos que fazer todos da mesma forma, não é? Tal e qual. Portanto, está tudo certo, Ricardo. É isso. Está tudo bem. Boa. Não, eu estou a dizer, mas há pessoas que se calhar ou não partilham ou não querem partilhar. Mas eu percebo a cena do Minha Instagram. opinião. Também às vezes tenho saudades de ter, tipo, só partilhar. E nós falámos sobre isso. Pois foi, é isso. Às vezes tenho saudades de só partilhar um bolo de chocolate ou só partilhar um café. Um filtro horrível. Um filtro feio. Mas o enquadramento menos mal. Okay. É que hoje em dia, eu sinto que hoje em dia o Instagram é também... É uma montra. Sim. E é como se fosse um jornal. Imagina, tu em vez de ir ver um jornal de manhã, vais ao Instagram. Vais ali ver as novidades. É mesmo... Em vez de irmos para a televisão, vamos para o Instagram. E tem coisas boas e coisas más, atenção. Exatamente. Ou menos boas. Sim. Mas... Depende da perspectiva de cada um. Sim. Mas, É relativo. Mas e as redes sociais são muito fixes, atenção. Sim, sem dúvida. E nós trabalhamos muito para elas. É isso, por isso é que tu querias acabar com as redes. Era. Mas olha que se não houvesse redes sociais não tínhamos tanto trabalho como tínhamos Sim, Isso também acaba por ser... Mas já agora, respondendo aqui à pergunta que tu sugeriste, o que é que te falta fazer? Ei. Tu sugeriste ou fiquei com ela aqui? O que é que me falta fazer?
Ou podemos pôr, qual é que é o teu sonho de projeto que ainda gostarias de fazer, em vez de dizer o que é que falta? Porque o que falta, há sempre tanta coisa, mas Há sempre há tanta algum coisa. sonho assim que tu um projeto que até gostarias de fazer? Eu gostava de, na parte documental, nós criarmos, quer na empresa, mas também na minha parte, pessoalmente também, fazer conteúdos próprios, tipo, ou mini-docs, ou, estás a ver? Relacionados com alguma área, ou até que fossem podiam ir para uma plataforma, ou então para o YouTube, da vida, ou o que seja. Mas gostava de fazer uma cena de produção nossa mesmo. Isso é muito fixe. Yeah. E está escrito. Eu quero que isso aconteça. Não, quero ir ver. Não, está mais ou menos pensado. Agora é só questão de operacionalizar. Posso fazer o behind the scenes? Podes. São coisas sempre simples. Não interessa. Não, mas se for... O que é simples para ti? Não, simples é aquilo que eu estava a dizer há pouco... Tipo, uma luz, uma câmara, tipo, mas muito... Sem grande produção à volta. Sim, mas documentário é isso. Sim. Mas não é mais simples. Eu acho que o documentário não é nada simples. Sim, às vezes... Não é às vezes, muitas vezes é difícil fazer o simples. Tipo, tens que ir... Eu lembro que eu fiz um documentário no mestrado e nós fomos para uma aldeia. Ficámos lá 3 dias. Nem dava para tomar banho. Era um gelo, a casa era um gelo, a água era um gelo, não dava para tirar a roupa. Nós dormimos na sala com a lareira acesa. Então imagina, nós íamos filmar à noite, relativamente frio, ou seja, queríamos apanhar certas situações. Era levantar cedo para apanhar o nascer do sol, era à noite filmar não sei o quê. Na altura eram as senhoras a falar da vida e das pessoas da aldeia, porque era uma aldeia que já não tinha quase habitantes nenhuns, enquanto a lareira estava acesa. Então nós ali com frio, aquilo a acontecer, elas a falar e nós a ver as filmagens a acontecer. Então era assim, de manhã fomos fazer o nascer do sol, depois fomos ter com o senhor que ia fazer com as cabrinhas a pastar e tínhamos de estar ali a ver o melhor plano, mas imagina, ele ia saindo da frame e nós deixávamos acontecer. Portanto, eu até acho que é mais difícil um documentário, ou pelo menos tem coisas diferentes que, sei lá, fazer um evento não tem nada a ver. Não. Até porque podes no perder evento... uma oportunidade. Exatamente. No evento também, mas é diferente. Sim, mas é diferente porque o evento está muito mais planeado. Sim. Tu sabes o que é que vai acontecer sim. E em muitas situações, os vídeos que são feitos dos eventos, tu até repetes 2 vezes, olha, faz assim com o braço e vamos fazer uma transição aqui, não sei o que mais. Sim. No documentário isso não acontece. Sim. Não é? Ou é uma coisa encenada, mas que normalmente não. E tu podes perder ali um momento, não é? Sim. Ou a luz, chegas mais tarde, um bocado que aquilo que tu querias. É verdade. E já me aconteceu muitas vezes chegar a sítios, tentar planear horas e não sei o quê. E quando são coisas maiores, chegar e já não estar a acontecer aquilo que tu... Pôr do sol ou nascer, já... Ou o sol afinal tem uma nuvem, não há sol bonito. Eu, por acaso... Ou então tens uma cena que nós apanhámos o ano passado no Caramulo, que fizemos isso, e que pessoas que vivem lá que dizem que não acontece assim tantas vezes. No dia que nós fizemos isso, o nascer do dia, ou seja, nós fomos uma zona alta, que tens a vista para a Serra da Estrela, e nós estávamos basicamente em cima das nuvens. E tivemos aquela... Parecia algodão doce. Algodão doce. Yeah. Isso é muito bonito. Uma cena brutal. Tens fotos? Tenho. Pois quero ver. Tem fotos e vídeo. Sério? Tem. Vocês não vão ver, vou ver eu. Ou isso está online? Está online, já deve estar mais para trás. Mas, por exemplo, isso aí é uma coisa de sorte. Mas se não acordássemos às 5 da manhã, não apanhávamos isso, certamente. Mas também quando é planeado, às vezes planeias e chegas lá e não tens. É isso, nós podíamos chegar lá e está totalmente nublado, ou as nuvens à altura do local onde nós estávamos e não vias nada. Nem o sol, nem não vias nada. E não ia ter metade da piada. Não ia ter um impacto. Vamos... Ela já está cansada. Aliás... Já está cansada. Não estou cansada. Eu estava a pensar assim ao quiz, mas tenho aqui uma pergunta ainda antes do quiz. Tens alguma rotina ou ritual antes dos projetos? Ai não, desculpa, estou a fazer barulho. Não, estás à vontade, o microfone está aqui. Não. Eu pensei que ias dizer beber água. Tens aqui na caneca. Não tenho assim nenhum ritual. Não. Tenho que me alimentar bem, que eu gosto de comer. Basicamente é isso. Nada assim na mochila, nada de... Sei lá. Não, não pode faltar nada. Não, isso já sei. Isso não pode faltar, não. Não, mas não tenho assim nada, não. Ok.
Nenhuma reza que não chova. Ai, não. Não. A dança da chuva. Da chuva não, do sol. Do sol. Da chuva. Da chuva, não, do sol. Ai, muito Não, bom. por acaso não. Ok. Então vamos agora à parte do quiz. Estás pronto? Tu vais Tô. adorar pôr os fones, eu acho, porque tu há bocado estavas super... Ah, eu gosto. Eu acho que este é o direito. É o direito, tu podes pôr. Eu gosto. Estes fones, coitadinhos. Como eu te disse, é uma cena que eu gostava de fazer até. Por isso. Eu espero Ai, que se a calhar câmera tenho- esteja a aguentar, mas acho que está. Ui, o cabo está... Ups, lamento, gente. Ai, desculpa. Não, te preocupes. Estás sempre a pedir desculpa, Ricardo. Temos que parar com isto. Impecável. Ele estava ansiosíssimo para pôr isto. Por acaso estava. Eu sei que estava. Ora bem, O meu cabelo vai ficar. eu acho que uma destas já... Já te respondi. Não, deste a entender. Eu já sei o que é que vais dizer. A Acho sério? eu. Fogo. Acho eu. Vou ser previsível, então. Opa, é normal. Durante a... Tens é que ser rápido, não tens que ser previsível. Tens é que ser rápido. Ai, vai ser Portanto, muito tens rápido. 30 segundos para responderes a tudo, Uhum. ok? Pronto. Acho que é o sim. Vou fazer a primeira pergunta e depois carrego, está bem? Estás bem? Estás... Estou ótimo. Só por isto mais um bocadinho. Pré-produção, produção ou pós-produção? Produção. Premiere ou Final Cut? Premiere. Projeto de música ou fitness? Música. Filmar na vertical ou horizontal? Horizontal. Projeto preferido de 2024? Sinambi. Uma pessoa que te inspira? A minha família toda. Já acabou. Ah, acabou. Acabou. Ok. Mas conseguiste? Não, mas consegui. Conseguiste? Fiz. Já está. Ah, é ok. Não está? Tá. Tá. Eu que até consegui antes do tempo. Conseguiste depois, por isso é que eu estava a dizer. Ah, pois. Se bem que a última, uma Não, pessoa... a última ficou ali, a pessoa que me inspira. Não, mas foi... Eu quis chafar, que eu percebi. Mas enfim, a Não, pessoa eu não- perdoa. Yeah, porque não posso ser só uma pessoa. Quem é que eu posso dizer? Não precisava de ser família. Pois. Uma pessoa que te inspira podia ser alguém... Ah, sim, podia de ser alguém trabalho. do trabalho. Ou do... Sim. Não, mas não tenho não há assim assim ninguém. ninguém Não, que te inspire. não. Podia haver até sei lá, um realizador, por isso é que eu perguntei. Mas é engraçado teres pensado logo família. Não é engraçado, é previsível. Por um Não, lado, é mas- porque, sei lá, agora é tudo... Faço tudo para a família. Pois, Basicamente. o teu propósito é Como para eu a te família, disse, não é? mudou O chip. de chip quando Faz nasceu sentido, o primeiro. claro. Filmar na O primeiro horizontal, foi. obviamente, não é? Eu vi logo que tu ias responder Fogo, isso. Isso aí, sem dúvida. A partir do momento em que tu disseste, acabava com os reels, eu pensei logo, pronto, já sei. Já sei. Eu estou a brincar, mas nós neste momento não fazemos nenhum trabalho que não tenha reels. Reels. É normal, faz parte. Yeah. Olha, por último, queres dar um conselho às pessoas sobre trabalhar na área de vídeo ou áreas criativas? Gostava que deixasses aqui um conselho ou uma dica, alguma coisa que queiras partilhar? Além do que foste dizendo até agora, que obviamente... Sim, diria que eu não posso dizer aquela questão, vou dizer duas coisas, não, porque senão depois diga mais. Tu diz o que tu Então quiseres. vou dizer, Faz se assim, calhar... não te comprometas que em duas Não, em três. Pronto, é diz isso, só. algumas coisas. Algumas coisas. Não, diria que se calhar há muitas pessoas que já tiveram, por exemplo, no ponto em que eu estive, de ser freelancer e estar no impasse de abrir empresa, não abrir. E eu, se fosse hoje, abria mais cedo. Acho que quanto mais novo, também tens mais energia, mais... Não quer dizer que não tenha agora, mas acho que perdi ali um bocadinho de tempo. Ok. Estás a ver? Para aquelas coisas que eu quero fazer, não é? Porque os outros projetos já foram, mas eu decidindo que queria ficar mais nesta parte, gostando mais do documental, mas fazendo mais o institucional, fazia isso mais cedo e para não terem medo de arriscar e se calhar, e aquilo também que já disse um bocado, e se calhar para ficar mais vincado, procurar parcerias e pessoas que vos ajudem Boa. a crescerem juntos, Faz basicamente. Ouviram? Anotaram? Pá, acho que é um bocado clichê algumas coisas, mas acho que faz sentido, que é aquele empurrãozinho que às vezes falta para... Eu acho que só é clichê quando já se pratica. Sim. Quando não se pratica não é clichê. Sim. Continua a acontecer a mesma Mas coisa. se tu a fores verdade é às essa. vezes procurar uma pessoa que te dê só aquele empurrãozinho que tu precisas, mesmo só estás naquele vai não vai, Sim, acho que é aquele incentivo. um almoço.
Estou a De repente brincar. vais receber imensas mensagens de pessoas a dizer: posso falar contigo, Ricardo? Estou disponível, estou disponível. É só ver a agenda. E eu pensava que tu ias dizer: calma, pessoal. Não, e ele diz: não, estou Não, disponível. tá tudo Estou tranquilo, disponível. tudo Venham tranquilo. almoçar. Vamos almoçar. Ricardo, gostei muito. Obrigada. Muito fixe. Gostaste? Também. Boa. Foi muito fixe. Foi giro. Estamos Foi. aqui no espaço do Ricardo. Ele já costuma ter aqui alguns vídeos a serem Yeah. feitos, produzidos. E, portanto, Foi olha, fixe. obrigada também por me teres recebido. Obrigado a nós. Foi muito Por fixe. teres preparado este setup todo. Porque eu E praticamente não fiz nada. reviver coisas também foi muito fixe. Foi bom? Já não me lembrava algumas coisas, sério, de falar a sério. Eu acho que temos que, olha, temos que terminar com um Ah, tchim-tchim. Não vamos terminar já, mas só fazemos tchim no fim? Ou agora? Pode ser já? Agora sim já? Mas pronto, para Ah, dizer nossa. que vou deixar as redes sociais do Ricardo em baixo na descrição. Posso deixar o teu também. Diz-me as letras, desculpa, do teu Instagram. RFF Martins. Não tenho andas de cor a seguir, não? Não. Ok. RFF Martins é o Instagram do Ricardo. Lab11 é mesmo Lab11. É. Portanto, Instagram do Laboratório 11. Tem também site, que eu também vou deixar na descrição. Tens Fixe. mais alguma rede social do Laboratório 11? Acho que não. Tenho o Facebook e LinkedIn, mas Pronto, eu deixo tudo mas em baixo. através do site vão lá ter também. Eu Ao posso pôr o Vimeo, site. vai tudo lá. Também tens Vimeo? Sim, sim. Muito bem. Portanto, vou deixar as redes sociais Temos tudo o que temos do direito. Laboratório 11. Só não tem TikTok. Não. Para já não. Já não. É muito vertical para mim. Sim, o Instagram não tem nada de vertical. Sim, o Instagram na verdade está tão pouco vertical que saiu do quadrado, né? Para Yeah. 4x5, portanto. E sigam Criativos a Full Time também. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Spotify. Sigam, mandem um abraço, um beijinho, mandem uma mensagem a dizer: ouvimos o podcast, gostámos muito. Quem não gostou não precisa de comentar, não precisa de mandar mensagem. Apoiem. Apoiem, hashtag apoiem o Criativos a Full Time. E até um próximo vídeo. Tchim agora, vá. Mais Adiós. um. Obrigado. Obrigada. Foi fixe. Estamos a beber vinho. Antes fosse. Adiós. Muito fixe. Estamos feitos. Yay! Parece o Daniel Oliveira, é igual, também quase assim.